Salmo 150, salmo muito conhecido, eu quero ler com vocês. Diz assim o Salmo 150: Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário, louvem-no em seu magnífico firmamento, louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão de sua grandeza, louvem-no ao som de trombeta, louvem-no com lira e harpa, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos ressonantes. Tudo o que tem vida, louve o Senhor. Aleluia. Amém? Pode sentar, queridos. Nós estamos no final do ano, o próximo ano de 2026 está para começar. Então, antes de trazer a palavra, eu quero trazer uma orientação para a igreja. Orientação para você que está nos ouvindo também pelas redes sociais. Sejam bem-vindos pelo Facebook, YouTube. Nós fazemos planos, e a Bíblia diz que o homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Amém? Quantos planos você já fez? Quantas vezes você viu que deu certo? Quantas vezes você viu que deu tudo errado? A grande questão de fazer planos não é o fazer o plano. A grande questão é cumprir o plano. O fazer o plano, fazer o planejamento é bem interessante, é legal. Inclusive o Senhor também, Ele nos instrui para fazer planos, nos organizar. Porque a palavra de Deus diz que tudo que a gente tem que fazer tem que ser feito com decência e ordem. Tem uma passagem na Bíblia que Deus diz assim, Jesus diz, quem é o homem ou rei que vai para a guerra, não calcula para ver se ele tem possibilidade de vencer o inimigo, ou vai fazer uma obra e não calcula se ele tem recursos suficientes para chegar até o final da obra. Então o planejamento ele é fundamental. E eu amo planejamento, eu amo checklist, eu amo organização. Só que antes do planejamento tem algo muito mais importante. Eu quero trazer isso para vocês aqui, para vocês entenderem que o plano, o planejamento só vai dar certo se vocês estiverem dentro do propósito para o qual Deus colocou no teu coração. Se o propósito for diferente, se o teu coração bater de uma forma diferente e ir para o outro lado, não vai adiantar. Esse fogo de palha. Você vai começar e depois vai acabar. Você não vai dar continuidade. E se der continuidade, vai dar ruim. Por quê, pastor? Porque Deus colocou em mim, Deus colocou em você uma chama, que é o próprio Deus. E a partícula de Deus que já está em nós, que é o próprio Deus, Ele nos fez para algo muito especial. E que muitas vezes nós levamos muitos anos, olha bem que a palavra fala, muitos anos, para não dizer décadas, para a gente descobrir qual é o propósito verdadeiro e real para o qual nós estamos. Nós temos vários propósitos. Nós nos propusemos a casar, ter uma família, ter filhos. Nós nos propusemos a ter uma carreira e galgar postos elevados. Nós nos propusemos muitas vezes a ser reconhecidos, ter resultado, ser um profissional extraordinário. Nós temos muitos propósitos na vida, mas existe um que quando nós acessamos, existe um quando nós descobrimos, ele muda o jogo. E olha bem as palavras, descobrimos. Por que descobrimos? Porque nós tiramos o véu. Até então era inacessível, era oculto.
Olha o outro verbo, outra frase que eu falei, acessamos. Por quê? Nós precisamos compreender onde Ele está. E como é que nós chegamos na descoberta e no acessar o propósito? Só o caminho. O caminho é Deus. Tentamos através da inteligência humana, e eu gosto da inteligência humana, porque foi Deus que deu, mas não conseguimos. Tentamos através de vários outros recursos, mas também não conseguimos. Mas quando nós começamos a buscar a Deus de uma forma intencional, profunda, e temos encontro com Deus, Deus começa a revelar o seu propósito. E o seu propósito vai se clareando ao longo do tempo, e vai se definindo, e nós vamos entendendo. Pastor, qual é o seu propósito? O meu propósito é conectar pessoas com Deus. Eu gosto de pregar, eu gosto de ensinar, mas todos os recursos que Deus me deu têm apenas um propósito: conectar o homem perdido a Deus. Quando eu consigo conectar alguém com o Criador, quando eu entendo que essa pessoa ela está indo em direção a Deus, eu sou apenas uma ponte para essa pessoa alcançar a Deus. É claro que o verdadeiro caminho é Jesus. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas como Deus estabeleceu homens e mulheres de Deus para serem ministros, pastores, obreiros, eu me vejo também dentro dessa ponte, porque eu estou em Jesus. Então, para mim, não tem coisa melhor que conectar alguém a Deus. Eu estava vindo agora, conversando com a minha esposa, minha filha, e eu disse, eu me sinto muito cansado, fisicamente estafado, mentalmente esgotado, mas quando eu subo para o púlpito aqui, algo muda. Quando eu estou aqui, a paixão com Deus e por Deus, ela se acende no meu coração, e eu não consigo fazer meia boca. Ou nós fazemos o melhor, porque a Bíblia diz para Deus é excelência, ou não fazemos. Então eu subo para cá, me doando ao máximo, toda energia, toda vitalidade, tudo que eu tenho, eu acabo dando, porque é para Deus que tem que ser o melhor. Então eu quero que você compreenda hoje, que se você buscar a Deus, se você buscar verdadeiramente a Deus, como assim, pastor? A Bíblia diz, livro de Mateus, capítulo 22, versículo 29 em diante, são os dois principais mandamentos. O primeiro mandamento é: amarás o teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com tudo que tu tens. Ou seja, amarás o teu Deus de uma forma muito especial. Como assim, pastor? Se entregando por completo a Deus. Deus, Ele é um Deus ciumento. A Bíblia diz que é um Deus ciumento. Então não adianta 99%, é 100%. Por quê? Porque Ele já se doou 100% por mim e por você. Então quando eu compreendo que eu preciso me entregar para Deus, e a Bíblia diz que eu preciso morrer para o mundo, para poder ser uma propriedade exclusiva de Deus. Nós não compreendemos isso. A nossa mente finita não consegue compreender a profundidade disso. Mas uma coisa eu sei, Deus é bom. Como diz aquele filme, né? Deus é bom em todo tempo, em todo tempo Deus é bom. Eu não desconfio da bondade de Deus. Eu sei que Ele é bom. Então a grande questão é: como eu posso me entregar? Na verdade, nós precisamos, até para se entregar completamente, da ajuda do Espírito Santo. Nós precisamos do próprio Deus nos auxiliando nesse processo diário, porque
Quando eu começo a olhar para dentro de mim, eu penso, Senhor, eu estou chegando perto, né, Senhor? Eu devo estar já em 90%. Aí o Espírito me mostra e digo, Senhor, misericórdia, estou tão longe ainda. Mas eu quero me entregar por completo. Eu sei que eu preciso me entregar por completo. E o próprio Espírito vai nos mostrando como se entregar por completo. Agora, quanto mais nós nos entregamos por completo, mais a gente vê nossos pecados, nossos erros, nossas falhas, mas ao mesmo tempo também começamos a ter uma alegria indizível, uma alegria fantástica, tremenda, porque nós estamos experimentando a Deus. Então eu quero que você hoje compreenda, tenha a experiência com Deus. Peça para Deus, para que você possa ouvi-lo. Peça experiência sobrenatural sobre a tua vida. Peça o enchimento da glória e do Espírito Santo de Deus. Peça para que o Espírito vai trabalhando de uma forma que vai te santificando, te purificando, deixando por completo para Ele. Quanto mais próximo de Deus nós estamos, mais nós somos pessoas melhores, mais humildes, menos arrogantes, mais sorridentes, mais verdadeiro, autêntico, pessoas que realmente amam o outro, se doam e servem o outro, porque o próximo mandamento é: amarás ao teu próximo como a si mesmo. Então, quando eu começo a ter conexão com Deus, quando eu começo a ter experiências com Deus, a primeira coisa que acontece, o Espírito Santo, ele vira a câmera. A minha câmera, que eu fiquei por anos, décadas, olhando para os outros, julgando os outros, criticando os outros, vendo os defeitos dos outros, essa câmera agora ela vira para si e começa a olhar a mim mesmo. Quando eu olho para mim, eu entendo a palavra. A palavra de Deus diz: não julgueis para que não sejais julgados. Porque na medida em que vós julgais, sereis julgados também. Quando eu olho para mim, eu pergunto, o Espírito Santo me pergunta: você consegue perdoar verdadeiramente a todos que te ofendeu? E daqui a um pouco, as perguntas vão se aprofundando. Eu chego à conclusão que ainda não tinha perdoado como deveria. Mas tu é pastor? Sou pastor. Mas também sou humano. Eu tenho pedido para Deus não me enganar. Eu tenho pedido para o Espírito Santo não me deixar eu mentir para mim mesmo e achar que eu sou o cara, achar que eu sou o bom, o tal, o super-herói, o super pastor. Não. Eu sou ser humano, assim como você. E a cada dia eu procuro olhar para dentro de mim e procurar ver onde eu estou falhando e o que eu tenho que fazer para melhorar o ser humano. Eu cansei de usar máscaras. Eu quero ser totalmente livre, autêntico. Você está entendendo, queridos? Eu quero que você seja autêntico também, livre. Pare de usar máscaras. Pare de mentir para si mesmo. Pare de se enganar. Confesse a Deus os teus pecados. Você sabe onde tem errado. Você sabe que tem repetido muitos erros. E que muitos erros você não consegue vencer sozinho. Peça ajuda para alguém. O livro de Tiago, capítulo 5, diz que a gente precisa contar os nossos pecados para alguém.
claro, não é para qualquer pessoa, tem que ser alguém madura. Vai nos ajudar em oração, vai nos dar uma palavra de conforto, de consolo, mas também de sabedoria, para saber como sair daquela encrenca e daquela prisão. Então o que eu estou falando para vocês é: seja humano, seja verdadeiro. Deus te conhece, Ele sabe quem é você verdadeiramente. A palavra de Deus diz que antes mesmo que haja uma palavra em nossa boca, Deus já sabe. Deus conhece o nosso levantar, o nosso deitar. Deus conhece tudo, porque Ele é onipresente, está presente em todos os lugares. Ele é onividente, Ele vê tudo. Estão entendendo? Não tem como esconder nada de Deus. Eu quero que você compreenda bem essa palavra. Busca a Deus de todo o teu coração. Busca a Deus com todo o teu entendimento. Busca a Deus com toda a tua força. E peça para Ele ser uma pessoa melhor. Uma pessoa simpática. Uma pessoa amorosa. Uma pessoa que sorri para outras pessoas. Uma pessoa que fala o nome para outras pessoas. Eu sei que alguns aqui têm um perfil mais inclusivo, que não gosta de se relacionar, eu sei disso. Mas quando você se relacionar, seja simpático. Ame. Não é porque você de repente não é tão extrovertido que você precisa ser mal-humorado. Não é porque talvez você não goste muito de socializar que você trate mal as pessoas. Estão entendendo? Quem é cheio do Espírito se move pelo Espírito. Quem é cheio do Espírito, ele é boca profética, para profetizar, para abençoar. E a palavra bênção em hebraico é barak, liberar para prosperar. E é uma lei que ela é natural e ela é também espiritual, é a lei da semeadura e da colheita. Tudo que você plantar, isso você vai colher. Então semeie o bem, semeie respeito, semeie amor. Amém? 2026, você vai colher tudo que você plantou em 2025. Mas saiba que você tem 2 bornais. Bornais são sacolinhas de semente. E a Bíblia diz que nós sempre estamos semeando, sempre estamos plantando, mesmo quando nós não fazemos nada. Mas o nosso corpo fala. Semeamos na comunicação não verbal. Então, comunique o bem. Amém? Escolha de uma forma intencional abençoar as pessoas. E quando você for pregar, depois que você estiver testemunhando dessa forma, se for necessário, use palavras. Ou seja, o teu testemunho, a tua vida vai gritar mais alto do que as tuas palavras. As pessoas estão cansadas de religiosidade. As pessoas estão cansadas de blá blá blá. Elas querem, na verdade, alguém em que elas possam confiar. Alguém que elas possam admirar. Alguém que elas possam imitar. Alguém
que já chegou onde elas querem chegar. Que seja você. Que seja você. Eu estou falando em todas as áreas, mas começa com o espiritual e termina. Se comprou, pagou. Se falou que ia fazer, faça. Ah, eu não tenho fio de bigode, mas a tua palavra não precisa de um fio de bigode. As pessoas, na verdade, elas querem ver isso. Coerência. Pega bem esse código. Coerência entre o que é pregado e o que é vivido. Eu tenho buscado. Não é fácil. Mas eu tenho me esforçado para cada dia ser mais coerente entre o que eu prego e o que eu vivo. E tem momentos que o Espírito Santo puxa minha orelha e me diz: você está com aquela cara que eu não vou falar. Você já sabe que cara é. E aí eu rio na mesma hora. Eu digo: meu Deus do céu, só Deus para me aguentar. Estão entendendo, queridos? Que nós precisamos ser chamados a atenção? Ainda bem que Deus nos conhece e nos ama. Que se eu fosse eu, não sei se eu me amaria, mas Deus me ama. Amém? Agora eu vou pregar. Amém.